Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a esta 26ª ou 26º Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 26ª live decorre em pleno mês dedicado à consciencialização dos cancros do sangue e é também um setembro amarelo. E justamente no 10º dia deste mês, portanto hoje, assinala-se então o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Neste estranho alinhamento dos astros, o convidado não poderia ser outro. Fala então de Nelson Nunes, cronista do Jornal Público entre 2013 e 2021, tendo vencido em 2022 o Fita Literary International Awards na categoria de Melhor Crónica. Apesar de não saber quando se tornou escritor, já teve tempo para publicar 6 livros de não ficção, entre os quais Com o Humor Não Se Brinca, de 2016, Isto Não É um Livro de Receitas, de 2017, e Quem Vamos Queimar Hoje, de 2018. E um romance, Preciosa, de 2019. Há um ano, editou um ensaio, na sui generis Zigurate, intitulado Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal. Um título com bastante sumo para daqui extrairmos uma boa conversa. E portanto, sem mais delongas, eu vou adicionar o Nelson à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Antes de mais, gostaria de agradecer o facto de teres acedido a este convite. Parece, eu é que agradeço. Para falarmos mais uma vez deste livro que eu particularmente gosto muito. Assim, quem me segue aqui nas redes já sabe que o tema morte é assim, um tema Dispõe bem. que me diz muito. E eu queria só ler aqui uma frase do excerto que é muito curto, mas que é muito, diz muito deste livro. A vida é a grande satisfação da vontade, a morte, a grande abstinência. Eu não sei se queres dizer alguma coisa sobre este livro e sobre o processo de criar este livro, ou se queres que eu comece já com as perguntas. Bom, eu posso falar sobre o processo de criação. Eu acho que, sendo muito breve, eu reparei desde muito cedo que eu tinha uma certa obsessão com este tema, porque sempre que eu começo a escrever um livro novo, para já eu começo a escrever um livro que sempre que há aqui uma certa comichão para coçar, se eu tenho aqui uma inquietação qualquer, epá, porque é que ainda ninguém escreveu sobre isto, etc. E, portanto, começo a ver se mais ninguém fez nada sobre o assunto, ou pelo menos com a perspectiva que eu estou a imaginar, e como eu quero muito ler esse livro e ele não existe, faço eu, não é? Como um professor meu da faculdade é que dizia isso. Se não houver o que vocês querem ver, façam. E, portanto, quando andava aqui na minha pequena biblioteca à procura de coisas, que é logo uma das primeiras coisas que eu faço é ver, ok, deixa cá ver se eu tenho bibliografia e tal, o que é que eu posso começar a explorar. E reparei que tinha para aí 50 livros sobre a morte, portanto eu já andava com essa coceira há algum tempo. Exato. E a querer perceber mais sobre o tema. Um, Curiosamente, nenhum deles tinha esta vertente de perceber o que é que a morte, qual é que é o efeito que a morte faz, qual é que é o efeito que a morte tem nos vivos, ou seja, em quem fica, em quem sobrevive a um acidente grave, a uma doença grave, a quem está terminal, etc. E portanto foi isso que eu fiz durante, sei lá, um par de anos para aí. E pronto, o processo foi mais ou menos esse. Depois foi encontrar as pessoas, conversar com elas, agradecer-lhes muito, porque a morte é uma coisa muito íntima, quer dizer, É. faz, acho que é parte do tabu. Como as pessoas não conversam sobre isso, o tema torna-se íntimo. E portanto, o que aconteceu foi estas pessoas confiaram em mim e contaram-me as histórias delas, algumas de modo anónimo e com toda a com toda a legitimidade. E outras deram, enfim, deram cara, deram nome, não é? E foi isso que aconteceu. Depois foi recolher os testemunhos, ler muita bibliografia e escrever. E já agora, porque falaste nisso, realmente este livro nasce de várias entrevistas, não é?
depois de ler o livro, até pode ser uma resposta fácil, mas eu gostava de saber qual é que foi a mais desafiante, a entrevista mais desafiante, e qual é que foi a mais marcante. Eu tenho aqui uma ideia, não é? Do Sim, livro, mas. sim, há uma entrevista, toda a gente fala dessa entrevista, de facto, e de facto ela é muito poderosa, é mesmo muito poderosa, que é ao Tiago, não é? Imagino que seja essa. Pronto, o Tiago era um doente terminal e é particularmente chocante porque ele tinha, pá, se ele não tinha a minha idade, era um bocadinho mais novo, quer dizer, ele devia ter 30, 31, 32, só que ao mesmo tempo foi muito impactante porque ele tinha uma força e uma crueza perante a doença. Ele estava com um cancro terminal que chega a ser inspirador. Chega a ser, não, é mesmo. E, e portanto, sim, eu diria que essa entrevista deve ter sido a mais marcante. Não sei se foi a mais desafiante, porque Não seja exatamente a mesma. sim, sim, sim. Fiz muitas entrevistas, fiz para umas 20 e tal, de salvo erro. Ah, as entrevistas a líderes religiosos foram desafiantes também, porque como eu sou ateu, Isso. há um trabalho de empatia muito forte de compreender e não contestar de maneira nenhuma. Enfim, é preciso às vezes fazer ali um certo, causar ali um bocadinho, um pequenino, uma pequenina fricção, não é? Para testar ali algumas ideias, mas sempre amigavelmente, portanto, e também não estava à espera que eles me convertessem, nem eu queria desabar qualquer espécie de crença, gosto de mim, não é? Um, mas tentar perceber de que forma é que a morte, é que o medo da morte é acalmado de certa maneira, um, com a religião foi um bocadinho desafiante, foi bastante desafiante, na verdade, eu lembro-me de outra entrevista que foi dura, que foi a entrevista à Maria, em que encontrou a mãe morta, Uhum. eh, e é sempre muito desafiante por causa da descrição do cenário. Não vou fazer spoiler e também não vou. Enfim, é daquelas que têm bolinha no canto, vamos dizer assim. É um bocadinho. É bastante dura de ler. Um, e não consigo imaginar a dor dela ver a pessoa que mais ama naquela circunstância. E isso também foi muito. Foi duro ouvir aquelas palavras e ouvi-la contar aquilo. E, e a Maria é um nome fictício, ela não quis que o nome aparecesse no livro, com- de forma totalmente legítima. Ahm, mas ela, quando me contou aquilo, estava estoica, não havia. Pode ter sido uma defesa, não sei, mas não vou estar aqui a fazer análises psicológicas de algibeira, ahm, mas ela estava muito. Estava forte a contar aquele evento e isso impressionou-me muito também. E já agora, porque falaste nisso, realmente nestas questões da morte e dos limites da vida, a religião normalmente é encarada como uma boia salva-vidas, não é? Uhum. E a questão que eu queria fazer é, exatamente porque falámos aqui nos ateus, é se no meio destas entrevistas conseguiste encontrar algumas alternativas para quem é ateu. Porque fala-se sempre na questão da religião como boia salva-vidas. Mas então. Sim, nesse capítulo também entrevistei um senhor que é presidente da Sociedade Portuguesa Ateísta, Uhum. chama Carlos Esperança, como muito irónico, foi muito engraçado, mas ah, é assim, eu próprio sendo ateu, eu tive a educação católica até para aí aos 15 ou 16, o que foi, e fiz pá, de todo, posso imaginar na igreja, catequese, grupos de jovens, os sacramentos, até ao crisma, tocava na missa, cantava, fui escoteiro, enfim, fiz isso tudo. Um, e perante o medo da morte, a religião não. Essa religião em particular, ou pelo menos naquela altura da minha vida, não me dava boia de salvação nenhuma. A mim, não estou a dizer que não dê às outras pessoas, era a minha. E enquanto ateu, não acreditar de certa maneira liberta-me. Isto é um bocadinho esquisito, mas perceber que na minha forma
de entender as coisas, que é só isto, que não é pouco, não é só isto, é isto e pronto. Porque se nós começamos a ler um bocadinho sobre ciência e sobre astronomia, astrofísica e não sei o quê, não é preciso ter coragem para dizer que é só isto, só ver. Isto é muita coisa. Um, e portanto, o ateísmo é um bocadinho mais boia de salvação do que, pelo menos liberta-me e faz-me pensar, ok, se é para aproveitar, é mesmo para aproveitar. Bora, vamos a isso. Claro que os medos são inerentes, quer dizer, eu não acredito que os católicos não tenham medo de morrer só por acreditarem que há um paraíso. Se acreditarem, pá, nem todos acreditam. Ah, mas não deixam de ter esse medo. E eu também gosto disto assim e acredito que não há nada, também não deixa de ser uma crença. E isso liberta-me, porque me faz perceber que o só isto, entre aspas, é muito mais positivo do que haver uma perspectiva de outra coisa que eu não sei o que é que vai ser, e essa incerteza também me deixa assim um bocado ansioso, não sei. Isto dava, dava pano para várias horas de conversa sobre crenças religiosas e, como é óbvio, eu também não tenho resposta para tudo, mas eu sinto-me mais solto e mais livre sem a religião do que com ela. Ok. A religião basicamente contrai. Para Eu estou. mim, Sim, sim, sim. no sentido de, primeiro, não é uma capacidade que se treine, não é uma capacidade que se possa estudar ou que se possa esperar que ela aconteça. A pessoa acredita ou não acredita, não há nada a fazer. As pessoas que acreditam, eu também não lhes posso dizer não acreditem, não acreditem, não acreditem, que não vai fazer nada. E ao contrário também é verdade. Um, e portanto, como eu não acredito na minha concepção das coisas, um, é quase como se deixa-me fazer aqui uma analogia que não seja demasiado tonta. Deixa-me tu agora estava aqui a pensar nos jogos de vídeo, quando tu tens uma vida É. e é diferente jogares com várias vidas ou jogares só com uma. Pá, eu estou a jogar só com uma, não estou a jogar com quatro ou cinco e portanto sinto que valorizo mais e portanto tenho que aproveitar melhor. Estás a ver? Acho que é um bocado essa a ideia. E como tenho que aproveitar melhor, é pá, all in. Vamos. E sinto muito mais solto, lá está. Não, não, sinto muito mais urgência também. Não estou numa onda de isso depois eu faço, e depois noutra circunstância qualquer. Um, mas sim, acho que tem um bocadinho a ver com isso. Mas é o que eu digo. Eu sei que a religião é de salvação para muita gente, e ainda bem, pelo menos que tenha esse cariz de dar calma às pessoas, de as acalentar perante a perda, e eu vejo isso com muita frequência. Ainda há poucos, 3 ou 4 fins de semana, fui à aldeia dos meus avós e tinha falecido um senhor. E as pessoas, aquele, cresce ali um sentimento de comunidade muito forte quando elas estão a rezar todas juntas, e eu acho isso muito bonito. Eu não, eu não acreditando, aquilo não deixa de ter força para mim, não deixa de ter impacto. Quer dizer, são estas pessoas que estão aqui todas unidas em nome da pessoa que já cá não está, quer dizer, está no corpo, mas a pessoa já lá não está, mas elas estão mais próximas umas das outras por causa daquele ritual. E seja qual for o ritual, se melhora a vida das pessoas, sou todo a favor. Tens mesmo. Ok. Olha, e pegando exatamente nessa questão do medo, eh, a questão que eu ia colocar é: mas afinal, o homem tem medo da morte ou tem medo do sofrimento? É que é sempre uma questão. Sim, sim. Eu acho que para já é difícil fazer tabular isso para toda a gente, não é? Acho que é muito diferente para toda a gente. Ah, eu diria que há muito medo do sofrimento, e com razão, porque não é fácil. Nós assistimos ao sofrimento alheio e nunca é fácil. Nem para as pessoas em causa, nem para as pessoas que estão à volta. Não é? Muitas vezes é bom.
posso estar a ser injusto, mas muitas vezes até é mais difícil para as pessoas que estão à volta do que para a própria pessoa. Pela aflição de não saber o que é que podem fazer para ajudar, de qual é que vai ser o desfecho daquilo. Às vezes as pessoas estão resignadas já àquele sofrimento e pronto. Bom, enfim, ah, eu acredito que também haja um medo. Acho que há mais dois medos além desse. Há o medo da morte, no sentido de haver um desconhecido para lá, Uhum. se é que há alguma coisa. Lá está, eu não acredito, mas pode haver. E esse desconhecido a mim também me causa medo, naturalmente. E eu acho que ainda há um terceiro medo, que é o deixe-me deixar de viver. Uhum. Por exemplo, agora posso contar aqui uma coisa autobiográfica que me aconteceu muito recentemente. Eu tive como é que eu ia dizer? Um compasso de espera, porque fiz uns exames ao coração e o médico clínica geral viu ali uma coisinha e até à consulta de cardiologia eu tive ali 5 dias a penar. E pus-me a pensar nisso, quer dizer, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de sofrer e cheguei à conclusão que, ok, são essas duas, mas o meu maior medo é que eu tenho tanta coisa para fazer ainda, pá, e eu vou deixar de viver, e isso é pena. Pronto, depois fui à cardiologia, afinal não era nada. Pronto, estou com tempo, estou com um bocadinho mais de tempo, vamos ver. Mas, mas portanto, esses são os três principais medos, diria eu. Bem, e enfrentar a morte de frente, passando aqui o pleonasmo, ajuda a aproveitar melhor a vida, ou seja, encarar de frente este. Sim, eu acho que sim. Ahm, Essa foi uma das grandes conclusões que eu tive que eu tirei no livro. Eu não acho que é saudável, não acho que seja saudável estarmos sempre a pensar na morte, Uhum. mas acho que é saudável tirar aquela ideia do Bukowski do andar com a morte no bolso. E de Uhum. vez em quando espreitar. Porque a morte, se nós não nos lembramos dela, se andamos aí no lufa-lufa do dia a dia, etc., quando damos conta, para já andamos sempre a correr e depois quando damos conta, passaram 60 anos ou assim. Uhum. E, e pensamos, epá. E eu li muito testemunho de pessoas que estavam no deathbed, quer dizer, no leito de morte, não é? No fim da vida, que estavam terminais ou em cuidados paliativos, etc. E esses testemunhos nunca dizem devia ter trabalhado mais ou ah, já chega. Bom, algumas pessoas dizem já chega ou já tive aqui o tempo suficiente, mas a maior parte das pessoas dizem devia ter aproveitado mais, devia ter reparado, devia ter estado mais tempo com os meus amigos ou com a minha família, ou o que seja. E portanto há sempre um certo tom de arrependimento de eu não olhei para aquilo que eu tinha quando tinha isso na minha posse, quando tinha tempo, quando tinha as pessoas, quando tinha saúde. Ahm, portanto, eu acho que isso é o fundamental esse é o grande valor de estarmos sempre a olhar para a morte. Sempre, não é sempre, mas irmos nos lembrando dela. Eu penso nela todos os dias, mas não recomendo, não é assim tão fixe. Ah, mas lá está, ajuda-me a ter esta urgência. E volta e meia, há quem me diga: epá, não tens 40 anos e já escreveste tantos livros e tal, e eu acho que tem a ver com isto. Que tu sempre com esta. Também sou ansioso, vá, também ajuda, mas mas estou sempre a pensar no que é que eu tenho que fazer a seguir, no que é que eu quero deixar feito, no que é que eu quero aprender, porque eu acho que isto tem muito a ver com aprendizagem, curiosidade, etc. Hum, mas acho que o grande valor de olhar, de pensar na morte é esse: é prestar atenção, aproveitar. Eu, por acaso, é giro porque eu ando a escrever um livro agora que está mais ou menos bastante relacionado, vá, vou dizer isso, e tem a ver exatamente com o tempo, com nós andamos a correr tanto, Uhum. e depois vamos chegar ali à frente e vamos dizer assim: "Pô, pá, corri tanto para quê? Não, sequer não aproveitei assim tanto." E é bom pensarmos na morte para relativizar umas coisas, dar mais importância a outras. A sociedade do cansaço, não é? Bem dito e um dos Exato. soldados. Pronto, tenho aqui os livros todos dele, pá. Mais dois ou três que ainda não li, mas adoro, claro. Mas
lá está, essa questão de levarmos a morte no bolso é aquele momento para parar e para tentar relativizar tudo o resto que está à nossa Claro, volta. claro, precisamente. Sei lá, vou dar um, vou dar um exemplo pessoal, que acho que na verdade é o único que eu posso, são os únicos que eu posso dar, mas há um tempo eu tinha qualquer coisa para fazer que eu queria fazer, acho que foi, já não lembro, acho que era um torneio de ténis, eu sou completamente viciado em ténis, mas também havia eu acho que era um aniversário da minha avó, uma coisa assim, e coincidiam os dois. E o que eu pensei imediatamente foi qual destes bens, entre muitas aspas, é que é mais escasso? Pai, não sei mais, quantos mais anos é que eu vou ter a minha avó, não é? Portanto, tá, lá está, morte, pensando na morte. Ok, o mais valioso é a minha avó, não é? O ténis já há de lá estar sempre. A menos que eu fique doente e tal, mas olhando para as coisas como elas estão agora, é, portanto, a decisão é essa. E eu acho que isto também é aqui um bocadinho. Agora estou aqui a fazer terapia para não sei quantas pessoas, mas acho que isto também tem a ver com a criação de uma zona de segurança futura. Ou seja, eu não, eu, talvez seja um bocadinho medo de não me querer arrepender de alguma coisa. Eu sei que me vou arrepender sempre de alguma coisa, é inevitável. Exato. Mas eu não me quero arrepender de devia ter ligado, devia ter ido, devia ter feito. Estás a ver? E isso tem sempre a ver com a finitude, tem a ver com a urgência, tem a ver com é melhor fazer agora, porque senão nunca sabemos. A urgência e também o legado, não é? Por causa dessa questão de Sim, isso pensar. pelo menos porque eu gosto muito de uma frase do Saramago que é o universo nunca vai dar conta que o Homero escreveu a Ilíada. No sentido em que isto, eu sou muito, é curioso, eu agora ando a preparar um curso de escrita e eu acho que se romantiza muito esta coisa da escrita e tal. E eu acho que a maior parte dos escritores são muito vaidosos. Eu não digo que não seja vaidoso também sou vaidoso, também gosto de ver lá o livro lá com o meu nome e tal, é giro, e é bom receber feedback de escritores e tal, de leitores, pronto, tudo isso. E de escritores também, já agora. Ahm, Que mas, também é um problema, às vezes, sim, essa questão do espaço. esse é o problema. Ah, mas se a gente olhar para o grande panorama das coisas, epá, daqui por 50 anos ninguém sabe que eu fiz isto. Ninguém. Não, é absolutamente irrelevante. Repara, quantos autores do século XIX é que tu leste? Do mundo. Do mundo. E quantos é que existiram? Basta fazer essa matemática. E do século XX. Do século XX ainda há muito mais autores. É verdade que nós lemos um bocadinho mais autores do século XX, mas a proporção é ínfima. É ínfima. E daqui por. Ou seja, vamos fazer o exercício ao contrário. Quantos autores do século XIII é que tu leste? Para aí zero. E eu também. Se calhar li um. E quantas pessoas é que existiram no século XIII? Milhões. E quantos é que escreveram no século XIII? Ok, não sei, milhares, talvez centenas, vamos dizer centenas. Mas a probabilidade de sobrevivência de um texto é mais elevada do que ser anónimo, vamos dizer assim, mas também não é muito maior. Não... Portanto, essa coisa do legado, eu acho que isso é uma romantização, é bonito, acho bonito, mas eu também não acredito muito nela. Eu acho que é fixe fazermos coisas para os vivos agora, porque daqui por 60 ou 70 anos os humanos já são outros e já não vão valorizar aquilo que nós estamos a valorizar agora e provavelmente não vão valorizar os meus livros nem 97% do que está a sair agora. E está na questão das homenagens devem ser feitas em vida, não Tal e é? qual, tal e qual. É isso, é isso. Tudo deve ser feito em vida, na verdade. Não devemos esperar por. Há aqui uma frase que eu gosto particularmente, que foi preferida por um psiquiatra, que é a vida R.D. Lane. A vida é uma doença sexualmente transmissível com uma taxa de fatalidade de 100%. Não sei se já tinhas ouvido, eu gosto particularmente desta. Também gosto muito. Tendo em conta esta verdade absoluta e também porque é um tema central aqui no livro, porque é que a morte continua a ser um tema tabu? Porque é que não se fala sobre morte? Uhum. Eu acho que tem fundamentalmente a ver com causar sofrimento. Certo. Como aleija muito. hum, na verdade, eu acho que é um ciclo vicioso. A ideia da morte assusta.
Uhum. E também aleija por termos perdido alguém ou por termos medo da nossa própria morte, etc. E portanto nós guardamos-nos. Uhum. E é absolutamente universal. É das poucas coisas que são universais a toda a gente mesmo. E portanto, nós sabemos, eu chamo-lhe o grande segredo, não é? Portanto, há aí um capítulo que se chama, Uhum. que é nós sabemos todos, mas nós pomos isso completamente no ângulo morto. Ninguém comenta que isso vai existir, a não ser quando falamos de morte de alguém longínquo, nos telejornais, por exemplo, morreu X, não sei onde, ou morreram 7 ou 8 num acidente de carro, mas às vezes há nomes, mas ou para causar mais impacto emocional, normalmente isso sai em jornais mais sensacionalistas ou televisões mais sensacionalistas, um, ou se forem figuras públicas. Mas normalmente são desconhecidos e permanecem desconhecidos, quer dizer, há um número, morreram X pessoas, e essas pessoas estão longe, e portanto ouvimos falar dessas mortes, mas não nos afeta assim tanto. No cinema ou na televisão, na televisão, quer dizer, nas séries, etc., há sempre a morrer gente, mas também é longínquo, é gente que, a menos que seja assim uma personagem com a qual nós nos tínhamos relacionado, etc., e depois a personagem morre e ficamos muito conduídos com aquilo, mas, mas nós só mostramos a morte com uma distância de segurança. Uhum. Porque, por ser uma coisa tão íntima e por ser uma coisa tão pessoal e por nós nos resguardarmos porque ela aleija, a morte torna-se num tabu natural. No sentido em que eh, eu não, é um acordo tácito. Eu não falo da minha, tu não falas da tua. Eu não falo dos meus medos, tu não falas dos teus. Há alguns medos dos quais falamos que são divertidos e há medos dos quais falamos que não são tão divertidos e portanto, não falamos deles. Estás a ver? Eu acho que tem fundamentalmente a ver com isso. Um, e portanto torna-se um tabu muito mais vincado do que o sexo. Eu diria que o sexo já não é exatamente um tabu. Há outro, eu acho que há outro tabu muito próximo da morte, que é o dinheiro. Nós não falamos de dinheiro, falamos de dinheiro, lá está, novamente, falamos do dinheiro longínquo, das contas públicas e tal, mas pá, ninguém chega ao pé de uma amiga e diz assim: "Olha lá, quanto é que tu ganhas?" Dá logo cabo de um jantar, logo, não, não há hipótese. Portanto, sim, acho que tem a ver com isso. É uma coisa íntima, é uma coisa muito pessoal e, portanto, e como causador, resguardamos. Sim, acho que tem a ver com isso. E já agora outra pergunta, porque há um tema que lá está também me causa muito prurido e eu acho que é a culpa dos eufemismos que nós criamos até para tentar suportar tudo, não é? Saber. Que é a mítica expressão do doença prolongada. Eu, Ah, eu sou médico, não é? E lido diariamente com doentes com cancro. ok. E essa coisa da doença prolongada, para mim, qualquer doença é prolongada, não é? Seja Pois, o cancro, outra vez, eu acho que tem a ver com o medo, porque é uma coisa frequente e é quase um, é um prazo de validade. Mesmo que às vezes não seja, eu acho que é entendido pelos leigos como aí até um cancro vai morrer. E eu acho que todos, enquanto sociedade, sabemos que isso já não é bem assim, mas a palavra ainda tem essa carga toda do aí, não se vai safar. Ao mesmo tempo, talvez por ser, talvez seja por estar a chegar perto dos 40, eu começo a ouvir muitas histórias de amigos próximos que têm alguém que tem cancro, etc. E há sempre uma sombra, sempre que se fala disso, há sempre ali uma sombra de "Ei, epá." E é preciso, às vezes é preciso alguém dizer, não, não, mas está, é tratável e está completamente controlado, não vai acontecer nada, não é? Mas novamente tem a ver com esse medo e tem a ver com vamos aqui esconder para debaixo do tapete ou para o ângulo morto, não dizer a coisa como deve ser, porque ela assume-se causa sofrimento, etc. E às vezes também é para preservar a intimidade da pessoa que estava doente, que estava frágil, não é?
Porque, repara, no caso do suicídio, por exemplo, eh, a menos que seja uma figura pública, e muitas vezes, mesmo nos casos das figuras públicas, isso é controlado, não é? Não é dito assim, e é preciso também ter esse cuidado por causa da mimese. Realmente, quando se suicida uma figura pública, há este efeito de imitação. Ahm, mas com o suicídio é a mesma história. É a família que se reserva o direito de, ok, nós, o nosso controle de informação é que devemos dizer que era cancro, se foi suicídio, o que é que foi. E também há outros casos de doença prolongada que não é exatamente cancro, não é? Sim, Portanto, deixa a coisa meio no éter, olha. sim, mas habitualmente, pronto, agora já eu até já não vejo a expressão tantas vezes, Uhum. mas foi uma coisa com a qual eu cresci e que real, quando ainda não era médico, quando ainda estava a estudar, eu até pronto, desconhecia, não é? Mas o que é esta doença prolongada, Ah, não é? sim, sim, sim. Pois, Eh, e, E já agora, eu gostava só de partilhar também aqui uma questão, por causa desta questão de ser médico, que é a minha tentativa de relativizar estes medos dos doentes, porque eu, pronto, despeço-me sempre até à próxima consulta e invariavelmente vem sempre aquela frase do vamos ver se eu lá cheiro. E eu respondo sempre, ou eu. claro, E depois eles claro. normalmente ficam sempre pronto, sem conseguir responder É, àquele desafio que eu sim. lhes lance, não é? Porque realmente, pronto, eles vão. É muito do português, não é? Esta coisa do andamos mais ou menos Ah, e de vamos ver se eu lá claro, chego. claro. E pronto, é tentar arranjar mecanismos e artimanhas para tentar desmistificar Desarmar a estes. bomba, desarmar a bomba. Exatamente, É, sim. Eles normalmente ficam sempre assim um bocadinho atordoados quando eu lhes dou essa resposta. Olha, e já agora, das várias abordagens da morte com as quais foste confrontado, uhum. ao longo deste ensaio, qual é que é aquela com que mais te identificas? Hum, boa pergunta. Nunca pensei nisso. Com a qual mais me identifico? Ah, peraí. Talvez seja com a história do Vasco Varão. O Vasco Varão teve um. Quer dizer, eu não tive uma experiência parecida, atenção. Uhum. Não tem nada a ver com isso. Mas o Vasco teve um acidente de carro e ficou em coma há algumas semanas. Ahm, e eu perguntei-lhe se aquilo tinha mudado a perspectiva dele em relação à vida. Quer dizer, às vezes há gente que tem estes acidentes, estas experiências de quase morte e há quase um despertar, não é? Uhum. E o que ele disse foi: Não, não, o meu despertar já cá estava, eu não precisei de um acidente para isto. E eu disse: Então, mas e não tiveste assim um vislumbre qualquer, uma epifania, uma coisa religiosa e tal? E ele disse: Não, não, o meu paraíso é estar vivo. E eu pensei: estou nessa, ali nesse macho, o paraíso é mesmo estar vivo. E, e portanto revejo-me muito nessa ideia, sim. Sim, realmente. E lá está, nós não valorizamos isso, não é? Não valorizamos o Não, estar. não sei, acho que vamos valorizando de volta e meia. Se calhar não é sempre, não é? Ou não é? Exato. Quando, E não é de uma forma geral, não é? pois, Pelo menos tão sei. expansiva, se calhar, quanto é expansivo o espírito derrotista e. Talvez, mas a gente olha um bocado para as redes sociais e está sempre tudo a celebrar, não é? Também é um bocado artificial, não é? Eu diria que sempre que as pessoas ou estão com amigos ou estão a fazer uma coisa que acham que merece ir para as redes sociais, sei lá, há esta ideia das redes sociais serem ah, um- uma montra e as pessoas fingem que têm vidas incríveis. Eu não sei se será exatamente isso, há um fundo de verdade aí, mas eu acho que as redes sociais também são uma espécie de telejornal ao contrário. Nós no telejornal só vemos as coisas más. Porquê? Exato. Porque o propósito do jornalismo é isto são as coisas que a gente tem de corrigir. O mundo é todo assim? Não, claro que não é todo assim. Aquilo é a parte. Se a gente olhar para um bolo e foi uma fatia que caiu ao chão, mas o bolo não caiu todo ao chão. Essas são as coisas que precisam de solução. E as redes sociais eu acho que são um bocado ao contrário, que é a fatia que corre muito bem. Estás a ver?
E portanto, tudo o que a gente vê nas redes sociais dá-nos um bocado esta ideia falsa de aí a vida dos outros é toda melhor. Não, as pessoas estão aí a mostrar a parte que merece ser mostrada. Uhum. Epá, isto é extraordinário. Deixa-me mostrar isto que é extraordinário. O prato que eu comi ontem, a festa que eu tive em que eu tive com amigos, ou fiz uma coisa que eu adorei, ou um concerto. As pessoas não mostram o marasmo dos dias, não é? Não mostram o ovo mexido, eh, ou sei lá, os cereais que comem de manhã. Às vezes mostram, mas enfim. Isto para dizer É, que quando é publicada uma coisa numa rede social, eu acho que está a haver ali uma pequena celebração da vida. Olha que fixe, estou a curtir isto. Mesmo que seja uma coisa subliminar ou subjacente, mas olha aqui, a minha vida está a ser fixe agora. Neste não, é sempre fixe. Não, não é para ninguém, mas naquele momento está a ser fixe. E portanto eu acho que as pessoas vão celebrando aqui e ali. E às vezes podem não estar a dar conta sobre que celebram tanto, também pode acontecer isso, mas sei lá, sempre que vais jantar com um amigo, beber uns copos, ah, ver um filme porreiro ou uma série porreira que recomendas aos amigos ou não sei o quê, olha, vi isto, queres partilhar a tua felicidade por ter visto aquilo, não é? Portanto, sentes satisfação e como sentes satisfação, significa que, olha que fixe estar vivo para ver isto, ou para viver isto. olha, e já agora, paradoxalmente, este livro também serve para celebrar a vida. Cá, fundamentalmente, acho que tem muito a ver com isso, que é, lembrem-se disto, porque para É, aproveitarmos mais, para aproveitar enquanto dá, enquanto, enquanto temos as pessoas de quem gostamos, enquanto nós estamos bem, é, enquanto sobrevivemos à doença fatal. é o faça o favor de ser feliz, não É é? quase isso. Eu acho que também não é preciso ser feliz sempre, porque isso depois satura um bocado. Vale a pena. Não é preciso agora haver aqui pressão para a felicidade. Esta coisa da positividade tóxica Exato. é um bocado chata, não é? De ser feliz, ser feliz. Não, não. Às vezes é muito fixe estar na merda. Estar em baixo, estar na sombra. Porque se tu tiveres uma montanha russa que está só lá em cima, isso não é uma montanha russa, é um teleférico, não é? Se tiveres os altos e baixos, isso é que tem piada. Às vezes só cá em baixo outra coisa e depois vai lá para cima e é que dá a pica toda. A pica para quem gosta, eu odeio, mas enfim. Porque só com esses momentos é que depois também conseguimos valorizar realmente os outros, não é? Estivemos sempre lá em cima, não conseguimos valorizar nada. Não queria dar aqui uma Gustavo Santos, mas acho que é isso. Olha, e já agora, a última pergunta aqui desta primeira parte: que projetos é que existem para o futuro? Epá, eh, ora bem, vamos ver. Eu estou a escrever o tal livro sobre o tempo, e esse eu ainda estou a perceber o que é que aquilo é. Estou na fase, já fiz algumas entrevistas, estou a ler muita coisa e sinto que estou assim um bocadinho disperso ainda estou a afunilar e a perceber para onde é que aquilo pode ir. Mas já fiz muitas entrevistas, para umas 15, talvez. Vou talvez a 2/3 das entrevistas. Eu acho que preciso perceber qual é que é o ângulo que eu vou dar à coisa. Eu sei qual é o tema, ainda não percebi bem qual é que é a minha tese que une aquelas entrevistas todas. Pronto, esse é o que vai demorar mais tempo e eu hei de o terminar, talvez meados do ano que vem, talvez. Ahm, Agora coisas mais imediatas. Eu ando a ter muito gozo em escrever coisas de ficção, short stories e assim. Uhum. Não sei se vão sair, se não vão sair, não sei, não faço ideia porque não é fácil entrar no meio da ficção, é porque aparentemente não há muito. Os leitores não têm dificuldade em testar, não é têm dificuldade, têm resistência em testar novos nomes, tanto portugueses como estrangeiros, mas mais portugueses. Ahm, e depois, porque eu também não sei se aquilo que eu estou a fazer é bom, não é isso. E é provável que não seja grande coisa, não sei. Mas estou a ganhar muito gozo em ler mais ficção e experimentar coisas muito diferentes. Quanto mais não seja, isso dá-me é um certo ginásio para escrever melhor a não ficção. E depois estou a fazer um ensaio,
para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a abstenção, sobre abstencionistas. E esse estou praticamente a terminar. Eu diria que ele deve sair para aí primeiro trimestre ou segundo do ano que vem. Sim. Eu devo entregá-lo para aí agora em outubro, novembro, máximo das máximas. Ele está praticamente acabado. E depois há a questão do curso de escrita, não é? Sim, estou bem a isso, pois é. Bem lembrado, obrigado. Sim, vou começar, vou dar um curso de escrita. É uma coisa assim, um bocadinho relâmpago, vai ter 2 meses e meio, mais ou menos, são 10 semanas. Um, e vamos falar de todo o tipo de escrita e eu acho que essencialmente vai ser um bom guia para tirar pesos de cima das pessoas. Eu acho que no seguimento do que eu estava a dizer há bocadinho de se romantizar muito a escrita, etc. Eu acho que as pessoas têm medo da escrita porque ela parece muito difícil. Eu não digo que ela não seja difícil, mas não é tão difícil como parece. E acho que tem mais, isto tem mais a ver com o medo de falhar e com o medo de ilusão de ver o que está na folha depois de escrevermos. Só que o escrever não é pôr a primeira vez na folha, é reler, é mexer, é mudar, é transformar, é experimentar outras coisas e é ser, fundamentalmente, é ser livre. Inventar, escrever como se ninguém estivesse a ler, porque ninguém está a ler. Só vai ler se a gente autorizar, não é? Mais tarde, um editor ou outros leitores. Não é? Pronto, e portanto ainda tenho as inscrições abertas, se houver interessados. São 10 semanas e também vou ter um workshop, mas aí ainda não consegui arranjar aqui uma folga para abrir uma turma do workshop, porque vai ser assim uma coisa muito intensa durante 4 horas ou 5 e tenho que arranjar aqui um tempinho, mas estou a aceitar inscrições. Veja no meu perfil, está lá um e-mailzinho, é nelsonfcnunes@gmail.com, envia um e-mail e eu partilho as informações todas necessárias. Pois, senhor. Então, agora vamos à segunda parte, que é uma parte assim mais pessoal. Pergunta-se como começou a paixão pelos livros. Olha, começou por causa da solidão. Eu sou filho único e eu não andei em infantários nem nada. Eu estava numa ama e era só eu, ela não tinha mais nenhum miúdo. E eu via muita televisão e via muito Rua Sésamo Também. e aprendi a ler com a Rua Sésamo 2 anos antes de ir para a escola. Eu acho que ainda não tinha 4 anos, para dizer a verdade. Ah, e depois disse aquilo assim, armado em bom. Acho que a minha mãe não disse, a minha mãe é que reparou que eu estava a ler os sinais da estrada e depois estava a juntar sílabas no. Isto é mega pedante eu dizer isto, mas estava a juntar as sílabas, eu não percebia o que é que lá estava escrito, mas estava a juntar as sílabas de uma bula. A minha mãe trabalha na indústria farmacêutica, tinha levado um medicamento para a minha avó e tinha a bula aberta. E eu estava a ler as sílabas, estava tipo ambulumitossifil, estás a ver? Portanto, estava a fazer. E a minha mãe olhou para aquilo e disse: caralho, meu, está a ler isto. E depois cheguei à minha ama e disse: olha, sei ler, porque eu tinha descoberto esta. E vamos ler, e eu disse: fixe, sei ler. E a minha ama ficou muito surpreendida, então ofereceu-me livros. E depois a minha mãe também começou a oferecer livros. Pá, depois desatei a ler que nem um doido, aquelas coisas todas dos miúdos, que primeiro eram livros da Rua Sésamo, que era uma coisa mais simples, e depois lembro-me, para aí com 6 anos ou 7 já estar a ler uma aventura, aquelas coisas dos arrepios, um bocadinho mais tarde também, pá, e pá, e com 13 ou 14 li O Senhor dos Anéis, e daí para a frente foi, ok, agora sei ler livros dos crescidos, outros grandes e não sei o quê, e com letra pequena, bora, agora leio tudo. Então li, sei lá, essas e essas coisas. E foi assim que eu comecei a ler. E agora, pá, livros é uma doença. Eu não tenho coragem de mostrar. Eu aqui, deste lado, tenho 2 estantes cheias de livros. Na divisão ao lado tenho muitos livros. Aqui tenho 3 estantes cheias de livros. O telemóvel está em cima de livros. Há livros deste lado. Deixa-me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 pilhas de livros. Pronto. Portanto, é doença, é doença.
É uma desgraça, é uma droga. Eu tenho duas drogas na vida, é o ténis e é os livros. Pronto. Eu do ténis não posso dizer, mas os livros compreendo perfeitamente. O ténis é outra. Olha, eu gosto de tentar relacionar aqui diferentes artes. E então, normalmente eu faço esta pergunta porquê? Porque eu tenho uma playlist no Spotify onde vou juntando músicas. E a pergunta é: há alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro? Ah, há uma banda inteira. Ok. Epá, pronto, eu vou dizer o nome da banda, as pessoas vão ouvir, mas que vão avisadas. Eu gosto muito de metal e aquele não é fácil de ouvir, mas a banda chama-se Architects. Ah, ouçam o álbum Holy Hell, que é de 2018. Todo o álbum é inacreditável. Ok. E foi a banda sonora da grande maioria da escrita deste livro. Eu ouvi-lo assim em loop durante meses e meses e meses. Eu depois obceco com muita facilidade. E o livro também conta a história do guitarrista dos Architects que morreu de cancro e eles fizeram o Holy Hell em homenagem e é um disco sobre o luto. Ok. Portanto, acho que joga bastante bem com o tema do livro. E ele foi importante para mim em vários sentidos. Foi perceber como é que se lida com o luto, especificamente neste caso, porque o baterista da banda é irmão gêmeo desse guitarrista que morreu. Portanto, eu tenho a banda desde os 16 anos e eu não consigo imaginar como é que se cresce emocionalmente, profissionalmente, com uma vivência tão intensa que é ter uma banda e ter uma tour mundial e não sei o quê, e depois, de repente, aos 26 anos, o irmão gêmeo morre de cancro e este baterista é que compõe o disco seguinte, o tal Holy Hell, sobre o luto, e é assim uma coisa um bocadinho esmagadora, é impressionante mesmo. E depois porque aquilo dá uma pica do caraças a escrever ou ouvir aquilo porque é rápido e tem coisas muito quase que mexem com o teu corpo e então estar a escrever ao ritmo daquilo quase que ajuda a manter a cadência das coisas, das ideias, das palavras, de tudo. Sim. Ok. E uma pergunta, exatamente, até porque acho que já deste ali uns lamirés por causa até do curso. Como é que é encarar uma folha em branco? Nunca me acontece. Yes. E eu explico porquê. Isto foi uma coisa que eu aprendi com o Gonçalo Tavares, uma vez num curso que eu tive com ele. Ele diz que escrever é como salto em comprimento. Mas se tu saltares da partir da linha para a caixa de areia, o teu salto vai ser miserável. Mas se vieres a correr lá de trás, todo louco, e saltares, o teu salto vai ser mais longo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não me sento sem ter uma ideia. Uhum. Eu vou perder tempo, vou estar ali, depois vou ficar frustrado comigo. Não, eu tenho que trazer a ideia já pronta. Às vezes anoto no telefone ou num Google Doc ou uma coisa qualquer do género. A ideia já lá está e quando eu chego já está lá a frase, já está a primeira frase, já está o que é que eu quero fazer, já está uma estrutura, por exemplo. E isso ajuda muito precisamente porque eu não tenho esse complexo da página em branco. Porque se eu chegasse com a página em branco, pá, estava tramado, não ia acontecer nada. E depois ia ficar furioso porque não sai nada, depois eu já não sei escrever. Eu já andei nesses loops, mas entretanto aprendi e agora não me sento com páginas em branco. Se a coisa começar a bloquear, por exemplo, agora estou a escrever um conto só por hobby. E, e houve ali uma altura da história que eu pensei, "Epá, onde é que isto vai agora?" E senti-me ali a bloquear. Desliguei aquilo e fui à minha vida. Há muitas táticas para isto. O Murakami caminha ou corre. Eu fui caminhar também e ajudou. Tive ali um desbloqueio. O Nolan tem uma coisa que é tomar duche. Percebo, porque eu já tive muitas ideias a tomar duche também. Ele diz que toma 7 duches por dia quando está a escrever guiões. Quer dizer, uma coisa alucinante. Mas é isso, se a gente força ali naquele momento, se calhar não vai sair grande coisa ou não vai sair nada de todo. Portanto, vai viver, vai fazer. Mas lá está.
também é importante ter isto em mente, que é escrever não é só estar sentado a bater nas teclas. Eu diria que estar sentado a escrever, a bater nas teclas é a parte ínfima da escrita. A maior parte da escrita é ler Uhum. e é andar a pensar nas coisas e obcecar um bocado com as coisas e andar a testar as ideias e ter uma ideia e pensar assim, não, esta ideia é má. Porquê é que esta ideia é má? Porque isto, aquilo e o outro. Mas se começarmos a conseguir rebater esses nossos argumentos contra a ideia se calhar vai começar a ficar boa. Porque nós vamos começar a blindá-la. Vamos, não, está defendida perante isto, está defendida perante aquilo, está defendida perante não sei o quê, e de repente temos uma ideia mais sólida. Ok, agora, então se a tua ideia está sólida, vai escrevê-la. Uhum. Ok, mas não te sentes com a folha em branco. Leva alguma coisa já. Leva aqui uma frase. Exato. O que é que queres dizer? Onde é que queres chegar? Comigo costuma funcionar o ponto de partida. O ponto de chegada eu descubro quando estou a escrever. Mas o ponto de partida tem que estar lá na folha. Uhum. E depois ir brincando com a coisa. E depois há ali um parágrafo que a gente não gosta tanto. E pensa, ok, se calhar não é isto. Então não vou apagar, vou empurrar o parágrafo para baixo, mas vou refazer este parágrafo. Yeah. E comparo os dois, vejo, ok, este está melhor que o outro, este está melhor que o outro, mas falta este aqui que eu não gostei tanto, tem aqui uma ideia que é fixe, deixa-me cá pôr aqui no meio, vírgula, lá, 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 está ali, está composto, ok, boa, agora está o melhor parágrafo que eu consegui fazer neste momento. Depois, daqui a 2 semanas, quando eu ler isto outra vez, parágrafo para o lixo, o que estava lá, para não fazer mais ruído. Bora, continuar. Caminha, 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 continuar a desenvolver a ideia, e depois de repente dás por ti a ter uma outra ideia que era impossível de prever quando começaste a escrever. E esse é isto de estares a escrever e a deixares quase aquela coisa do. Os anglo-saxónicos dizem que é o stream of consciousness, que é deixar a coisa fluir e deixar ir no quase o subconsciente é que está a guiar as tuas mãos. Às vezes, na maior parte das vezes, é uma grande bodega e não é para aproveitar, mas de vez em quando há ali Em que- brilho qualquer e tu pensas, ok, olha que boa ideia, olha que fixe, porque é que isto não me ocorreu quando eu andava a andar ou a tomar duche ou a jogar ténis ou boa, vou implementar isto aqui, ou se calhar isto é o meu ponto de fecho do capítulo ou da ideia que estou a ter. E portanto, comigo é isso que resulta, é escrever, ter lá sempre o ponto de partida e deixar-me ir até chegar a até ter algum ponto de chegada. Isso, no fundo, é uma grande ginástica mental, não é? Sempre. Tal. Mas isto, lá está, como todas as ginásticas, treina-se. Exato. E eu acho que ajuda muito, pelo menos a mim tem-me ajudado muito, estar sempre a pensar e estar sempre a. Eu estou sempre obcecado e estou sempre. Por exemplo, ontem estava na cama a ler um livro, mas eu tenho que ir sempre cá atrás os livros que estou a escrever. Eu estava a ler um livro e estava, isto vai ser útil. Página 29 do livro do Paul Valéry, não sei o quê. Anotei. Isto vai-me ser útil daqui a 6 meses, quando eu estiver a escrever aquele capítulo. Tenho que ir aqui ler isto, porque isto vai desbloquear aqui uma série de coisas. E estou sempre muito alerta para isso. Outra coisa é manter-me sempre muito curioso. Eu ouço imensos podcasts. Estou constantemente, eu ouço para aí 6 ou 7 podcasts por dia, às vezes mais, depende também do número de tempo, do número de horas que eu passo no carro. Porque eu ouço podcasts fundamentalmente no carro, às vezes também a fazer tarefas domésticas e tal, mas, pronto. Mas a maior parte é no carro. Ah, e, e alimentar essa curiosidade. E às vezes passar por um livro numa livraria e pensar, ei, não vou gostar nada disto. Ou será que vou? E abro e estou ali assim, se calhar vou gostar disto, se calhar isto vai-me ser útil para alguma coisa. E não ler só os autores que eu gosto, andar sempre. Eu tenho um hábito que é muito pouco saudável para a carteira, que é ouço um podcast. Agora aconteceu-me com o Colson Whitehead, que é este senhor que está aqui. Antes de mostrar. Está ao contrário, mas pronto, é o Colson Whitehead. Comprei o Nickel Boys. Porque tinha ouvido o Colson Whitehead falar num podcast do New York Times e pensei, pá, os temas dele não são os temas que eu leria naturalmente, mas se calhar há aqui qualquer coisa que pode me vir a ser útil. E comprei um livro
e li para aí 2 páginas e antes de ler mais pensei, aí eu tenho que ter os livros todos dele, porque eu acho que isto vai ser muito útil. Então mandei vir um carregamento com os, sei lá, 9 livros que o homem tem de ficção, ele tem outros de não ficção. Ahm, e pronto, depois eu obceco um bocado com isto. Estou ali que tempos a ler os mesmos autores. Aliás, se pudessem ver as lombadas, isto é. Acho que um livro um livro de um autor nunca está sozinho. Tem sempre mais 3 ou 4, sei lá, estou aqui a ver o Ishiguro, tem 6 aqui, o Dostoiévski tem para aí 12, o Manuel Vilas tem 2, o Javier Marias tem todos, que são para aí 6 ou 7, não sei. Portanto, isto para dizer que estou sempre muito aberto a ver coisas que não sejam das minhas áreas de interesse, porque se eu começar a ler aquilo que é das minhas áreas de interesse, fico um bocado obtuso, acho eu. Se calhar devia aprofundar mais, mas pronto, não aprofundo e estou sempre à procura de outras coisas. Isso me corre. E acaba por ser algo monótono, não é? Não, para muita gente não é. Por exemplo, há malta que adora, e eu vejo muito valor nisso, eu não costumo fazer, e se calhar devia fazer, mas há malta que adora reler e reler o mesmo livro. Isso aconteceu-me agora há pouco tempo, não estou há pouco tempo, com o Knausgaard, que é um tipo que eu adoro aquela exologia que ele tem. E eu fiz um exercício que foi, li o primeiro livro e depois, para ler o segundo, li outra vez o primeiro e li o segundo. Depois para ler o terceiro, li o primeiro e o segundo e o terceiro. Depois para ler o quarto, li o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto. Portanto, o primeiro eu li 6 vezes. Exato. E sempre que eu leia, eu já sabia algumas coisas quase de cor, quase que fazia karaoke de Knausgaard, mas, mas eu encontrava lá sempre coisas novas. Penso, epá, eu devia reler mais livros. E é uma coisa que eu não faço, mas devia fazer. Porque, lá está, como estou sempre à procura de coisas novas, depois as coisas antigas que eu já li acabam por ficar um bocadinho para trás. Lembro-me vagamente delas, as que eram muito boas ficam comigo, claro, guardo aqui algumas ideias e tal, mas cá devia reler mais. Também há isso, mas pronto, são escolhas. Até porque com o passar do tempo, não é? E com as experiências que vamos tendo, também as perspectivas de determinado livro e sobre determinadas partes acaba por ser diferente. Completamente, completamente. Eu sou uma pessoa diferente da que era quando li o Knausgaard a primeira vez. Sou muito diferente, sou outra pessoa, na prática. Olha, agora uma pergunta um bocadinho ingrata pelo número, mas pronto, o número é meramente indicativo. Ok. 3 recomendações literárias. Isso é muito. Deixa-me ver. Ok. Não, É muito fácil. Não é? porque tenho muitas, de facto. Então, espera lá. Pensar. Vou falar de. Estou a pensar se vou a autores de ficção ou se vou a não ficção. Assim, Mas. e pode ter 3 de ficção e 3 de não ficção. Ok. Eia, que luxo. Está bem, então está bem. Então, espera lá. Então, vamos. Até porque normalmente a não ficção é sempre mais posta de lado, não é? Pois é, pois é, pois é. Da não ficção. Mas isso é uma coisa que me intriga muito, porque a não ficção vende mais, porque também é mais fácil vender, porque apresentas logo ali o tema e pronto, não precisas de saber se aquilo está muito bem escrito ou não, é que vais pelo tema, vais pelo que podes aprender, etc. Ah, mas a ficção é mais romantizada e eu entendo porque que é coisa mais sonhadora e tal, e mais está mais ligado ao sentimento, ao espírito e aos lugares onde a mente pode ir onde a imaginação pode ir, etc. Portanto, então está bem, então deixa-me ver. Ahm, 3 recomendações da não ficção. Olha, vou começar com o uh, Outliers do Malcolm Gladwell, que ahm, o Malcolm Gladwell é assim o meu norte, quase. Não pelo tipo de livros, ou seja, não pelos temas. Os temas também são fascinantes e eu gosto muito daquilo que ele explora e das teses que ele apresenta. Às vezes algumas teses são assim um bocadinho mais frágeis, mas a forma como ele comunica, epá, qualquer livro dele é uma masterclass de como comunicar uma ideia na qual eu acredito. Com sustentação científica, com casos práticos, com pessoas com que ele esteve, que ele entrevistou, que ele conheceu,
com que ele se cruzou e depois pôr aquilo numa página. Epá, eu acabo os livros dele assim a bater-lhe palmas de pé. É, é surreal. O gajo é maravilhoso. Ah, outro, outro caso de não ficção. Epá, tenho que falar do Bill Bryson. Bill Bryson é. Eu acho que foi por causa do Bill Bryson que eu comecei a escrever, na verdade. Eu já escrevia umas coisas, mas pensar em. Dá para fazer vida disto? Dá para ser engraçado e falar mesmo de tudo. Pá, Bill Bryson, qualquer livro dele, vocês estão bem servidos. Epá, é, eu gosto muito de um. Eu acho que está escutado há muito tempo. Que se chama. Como é que se chama? Espera aí, desculpa lá. É aquele Na Terra dos Cangurus. É sobre a Austrália. É hilariante. Hilariante. Mas pronto, mas há vários. Ele tem livros incríveis. Deixa-me ver. Tem o Em Casa, tem o Breve História de Quase Tudo. Olha, eu Gosto. adoro a breve história de quase tudo e adoro o corpo. O Corpo também é surreal. Pois é, pois é, pois é. O Corpo li em inglês e em português, é verdade. Ah, ok, então, Malcolm Gladwell, Bill Bryson e. Agora estou aqui em dúvida. Vou fazer uma top. John Ronson, que é um autor que não é. Só foi publicado. Eu acho que só há dois livros dele em português. Traduzidos para português. Que é o Teste do Psicopata, acho eu, e o Homens que Matam Cabras com o Olhar. O Homem que Matam Cabras com o Olhar depois deu um filme e tudo. Baseado no livro dele. E é um livro. É um filme de ficção, mas o livro é de não ficção, sobre umas experiências que a CIA fazia nos anos 70, etc. E ele encontra sempre, ele está sempre à procura, assim, no underground de coisas muito bizarras, de fenómenos muito bizarros que tenham acontecido, e depois faz um livro sobre aquilo. Um, e, e eu tento fazer isso também nos meus livros, de olhar para onde ainda ninguém está a olhar e apontar para lá o dedo, e ele faz isso muito bem, e os livros dele são ótimos. Depois tenho que recomendar a autobiografia do André Agassi, que chama-se Open. Eu acho que está esgotadíssimo em português, se não me engano, mas leiam no original que ainda é melhor. E em relação à ficção, olha, vamos ver. Deixa-me pensar. Já sei. Vou dar uma sugestão muito pouco convencional. Os guiões do Succession estão Ok. em livro. São 4 volumes, não é? Um por cada série, um por cada temporada. E ver aquilo. E também dá para fazer karaoke, se quiser. É aberto e ver a série. Mas, mas ver aquilo na página, aquilo é escultura, aquilo é esculpir palavras e pôr tudo nos sítios certos, as hesitações, as vírgulas, a forma como uma ideia é transmitida sem se dizer literalmente aquela ideia. Bem, é o que já está na série, mas aquilo está depurado e está. A gente percebe mesmo ali o detalhe que foi tido em conta para se fazer aquela coisa. Portanto, os guias do Succession, qualquer livro do Murakami, eu recomendo o 1 que é 84 e qualquer livro do Gonçalo M. Tavares, para não ir àqueles clássicos do Saramago, também já falei aqui do Knausgaard, mas é isso. Gonçalo M. Tavares, eu diria Jerusalém, Aprender a Rezar Maneira de Técnica, Mateu Perdeu o Emprego, ah, deixa-me ver. Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. Ah, mas com estes ficam bem servidos. O Gonçalo tem dezenas de bem, sei lá, 40 e tal, 50, não sei bem. Imensos. Assim, portanto tem muito para onde escolher. Alguns não são tão fáceis, eu diria que há livros que são melhores para entrar na obra do Gonçalo Tavares do que outros. Ah, mas, mas sim, acho que estes quatro são boas portas de entrada. Sim. E então agora chegamos à última pergunta, que é uma pergunta que é temida por Ok. alguns. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Aí é Há bem. uma- ah, ah, ok, deixa-me ver.
Epá, ia dizer agora uma coisa, mas ia ficar muito lamecha, não pode ser. Ahm, sabes que eu trabalhei numa revista durante um tempo e eu tinha o meu chefe de redação chamava-me Piqué, eu- porque eu escrevia os textos muito rápidos. Piqué não da Central do Barcelona, mas eu escrevia os textos muito rápidos. E, mas eu tinha um grande problema que era os meus títulos eram sempre péssimos. E, mas assim, terríveis, mesmo terríveis, mesmo muito maus. Ahm, e ele estava-me sempre a dar na cabeça por causa disso. E Vitor Crisóstomo, um grande abraço. Ah, isso deu-me um trauma, um bom trauma, porque eu daí em diante dei muito mais atenção aos títulos. Então o que é que aconteceu? Eu acho que os meus livros têm títulos ótimos, modéstia à parte, mas acho que tem a ver com essa tarefa que ele veio. Acho que aprendi a fazer títulos. Agora, qual é que é o problema? É que eu para um livro tenho meses para fazer um título. E volta e meia eles estão lá, por exemplo, agora para esta coisa da abstenção e o outro do tempo, eu do tempo tenho um título, mas eu sei que ele não vai ser o final e estamos ali e eu estou meio, não gosto muito ainda, está ali no documento e tal. O da abstenção, ao fim de 2 meses tinha o título fechado e está resolvido e pronto. Agora, que 5 minutos para ter um título, diria que há de ser uma coisa. Aí é bem, só me ocorrem coisas muito à brega. Tipo, uh, já sei. Navegar à vista, volume 1. Ok. Porque, pá, no volume 2 já passou. Ok. Não perco as histórias. É isso, Na é. cara à vista. Navegar à vista, epá, eu estou a aprender, estamos todos, não é? Mas conforme vou vendo, vou aprendendo qualquer coisa e partilhando com 5 ou 7 pessoas. Senhor, pronto, acabou aqui o momento de trauma, Ok, de boa. pena, né? Ufa, E não, das perguntas. vai. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o livro. Não, quer dizer, acho que passamos por tudo. O livro está à venda, é Zigurate, podem encontrá-lo em zigurate.pt, está nas livrarias todas também. É, exatamente, é esse link. Está devidamente marcado. Eu estou, podem seguir-me também, são muito bem-vindos e vou sempre partilhando, às vezes coisas não tão importantes, mas outras importantes sobre os livros e assim, e são outras coisas que vou fazendo, agora o curso de escrita também. Portanto, sejam bem-vindos, apareçam e vão dizendo coisas e eu respondo sempre que posso, portanto, estamos porta aberta. E se tiverem inquietações sobre a escrita e tal, também posso dizer o que puder e o que eu achar que for útil, que não é muito, mas pronto. Sim, senhor, pronto. Olha, mais uma vez queria agradecer-te o facto de teres aceito estar aqui e entrar aqui pela hora de jantar adentro. Não, nada disso. Esse foi um gosto. Já tínhamos isto combinado há algum É tempo. verdade, é verdade, é verdade. Na Feira do Livro, já foi para aí em maio, junho, já não Exato. sei bem. E ótimo, maravilha. Obrigado. Obrigado, obrigado. E agora vou Ah, jantar também, está bem? sim, sim, estou cheio de fome, por acaso. Eu com fome começo a ficar muito nervoso e muito irritado. Mas não foi o caso, não foi o Não, caso. ainda bem. Então, obrigado. Obrigado, João. Um abraço. Tchau, tchau. Fica bem. Tchau, tchau.